presença dEle. Ei, sabe aquele momento que você está passando por uma dificuldade, mas naquele momento que você abre a boca para louvar a Deus, é o momento onde você rasga a alma e sente a presença dEle? Isso que é sacrifício de louvor. Bem verdade a nossa adoração, ela tem mais intensidade. A nossa adoração, ela tem mais entrega no momento em que a gente está passando por uma dificuldade. Essa é a verdadeira adoração. É a adoração genuína. Quando a situação está difícil, mas você está dando glória a Deus. Quando a situação está, enfim, te deixando daquele jeito, e você continua dando glória a Deus. E é profundo, porque essa campanha, o tema dessa campanha fala sobre oração. E a oração, ela é muito ampla. Quando eu falo sobre orar a Deus, existem várias vertentes. Existe o significado de se humilhar, de se entregar. Existem vários sinônimos. Assim conforme muito foi falado durante essa campanha, os judeus, eles não oravam em pé, eles não oravam ajoelhados, eles oravam em pé. Porém Paulo, nesse versículo, ele fala, me ponho de joelhos por esta causa. É Paulo querendo dizer que, devido à situação que ele está passando, ele vai se entregar de uma forma mais intensa. Ele vai se entregar de certa maneira. É o momento em que a adoração, ela tem mais cor. Quando eu falo sobre oração, eu tenho a seguinte linha de raciocínio. Orar não é usar palavras bonitas. O que mais tem é irmão que parece que está pregando para Deus. Senhor, porque tua palavra diz que não sei o que, não sei o que. O que mais tem é pessoas que parece que no momento que ora faz encher o ego de Deus e esquece do principal significado: intimidade. Deus, Ele é Pai e Ele quer que você desabafe com Ele. Deus, Ele é Pai e Ele quer que você se entregue a Ele. E é o momento onde você rasga a sua alma e fala tudo o que está te afligindo. Isso que é a oração. Sabe, isso aqui é profundo que eu vou falar com a igreja, é forte. Mas muitos desabafam com psicólogos, muitos desabafam com amigos, fica 1, 2 horas falando tudo o que está passando. Quando termina a oração, quando termina aquela conversa, a pessoa está mais aliviada. Mas sabia que se você trancasse a porta do seu quarto, se ajoelhasse a Deus, você também teria o mesmo poder de resolver aquela situação? Como também. E quando eu falo sobre a parte de oração, existe essa parte de entrega. Se humilhar a Deus é você tirar o que está aqui dentro. Sabe o que é se humilhar a Deus? É você dar nome ao pecado que você sabe que você comete. É aquele momento em que você está passando por uma dificuldade, é aquele momento que você está desanimado. E um conselho: está com vontade de sair da igreja? Fecha a porta do seu quarto e vai orar a Deus. Vai desabafar com Ele. Está a fim de chutar o balde, não está aguentando mais a empresa. Vai desabafar com Deus. Se entrega a Deus. Não desabafa com o vizinho, não desabafa na rede social. Isso que é oração. É a verdadeira entrega a Deus. Falando sobre intimidade. E quando eu citei a parte de psicólogo, quando eu falo que às vezes uma oraçãozinha poderia resolver todos os seus problemas, a Bíblia é um dos livros mais antigos da história. E o Senhor, Ele deixou uma palavra para a gente lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. A palavra do Senhor diz assim, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ei, está passando por ansiedade? Entrega no altar de Deus. Ei, está desanimado? Vem para o altar de Deus. Ei, está precisando de um chá de ânimo? Vem para a presença de Deus. Vai orar. A oração é o que alimenta a fé do crente. Sem oração, a gente não tem proximidade com Deus. Isso aqui é profundo. O que determina a nossa intimidade com Deus, o que vai determinar a nossa proximidade com Deus,
é a intensidade de vezes que eu oro. Eu vou bater de novo nessa tecla. Orgulho da santidade. É o momento onde eu me acho mais santo que todo mundo. O que eu mais escuto aí fora é gente na rede social falando assim, ó: ah, mas fulano desviou, ciclano está envergonhando o nome de Deus, fulano está desviado. Mas se eu vou se aprofundar no verbo estar desviado dentro da igreja, é aquela pessoa que não vai mais para a igreja. Eu estou querendo dizer que aquela pessoa não tem mais uma proximidade com Deus. Eu estou querendo dizer que aquela pessoa não está mais próxima da presença de Deus. Quem sou eu para falar isso? Quem sou eu? E ó, o que determina a minha intimidade com Deus é a intensidade do tempo em que eu oro. Eu vou me colocar como exemplo, tá? Mas já passei por momentos na minha vida em que eu estava fraco na fé, em que eu já passei por momentos em que eu já fiquei uma semana sem orar. Para uma pessoa que está dentro da igreja, vamos ser sinceros, se eu estou uma semana sem orar, é como se eu tivesse uma semana desviado da presença. Porque eu estou uma semana sem falar com Deus. Eu estou uma semana sem se entregar a Ele. Isso que é intimidade. A quantidade de vezes que eu oro é o que vai determinar a intimidade que eu tenho com Deus. A oração ela é importante. A oração ela é a principal ferramenta para o cristão. Quando você ora, é o momento onde você enxerga, às vezes até a sua falha. Existem momentos em que, eu já tive essa fase, em que você olha os anjos da igreja e você fala assim, ó: aquela pessoa é cheia de Deus. Aquele irmão ali, ó, ele é do manto. Mas só Deus sabe o íntimo daquela pessoa com Deus. Só Deus sabe como que é a oração daquela pessoa com Deus. Oração íntima é isso aqui, ó: Senhor, me segura, porque se o Senhor não me segurar, eu posso me desviar. Isso que é intimidade. Oração íntima é eu falar assim, ó: Senhor, me acalma meus nervos, porque se eu for lá eu quebro tudo. Isso que é intimidade. É você se entregar na presença de Deus e ser sincero com tuas palavras. Não adianta querer orar bonito e não se entregar realmente. Não é sobre oração bonita, é sobre intimidade. Segundo ponto que nos afasta da presença de Deus, nos afasta da oração, o pecado. Quando eu peco, isso é o que acaba fazendo eu me afastar da presença. Isso é o que faz eu me afastar. Quando eu peco, eu não me sinto, enfim, preparado o suficiente para falar com Deus. E quem disse que você precisa estar? É através da oração que você vai pedir para Deus te fortalecer. É através da oração que você vai pedir para Deus te perdoar. É através da oração que você vai pedir para Deus mudar a sua vida. É através da oração que você vai pedir para Deus entrar na sua casa. É através da oração que você vai pedir para Deus instituir sua família. É através da oração que você vai pedir para Deus mudar o seu caráter. Senhor, muda minhas atitudes. E bem verdade é, quando eu peco, o meu pecado faz eu me afastar de Deus. Existem pessoas que falam assim, ó: não, você que se afasta de Deus. Deus não se afasta de você. Mas a Bíblia ela dá vários respaldos que mostram que Deus abomina tudo aquilo que é pecado. Ele ama a criação dele, ele ama o filho dele, mas ele não aceita o pecado. Lá em Juízes, a palavra de Deus vai dizer que Sansão, quando ele caiu com Dalila, a palavra diz assim, ó: entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. O pecado de Sansão fez Deus sair dele. Lá em 1 Samuel, Saul, a palavra de Deus diz assim, ó: o Espírito do Senhor saiu de Saul. Eu vou mais além, hein? O Espírito de Deus saiu de Saul. E um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo.
pecado. E ó, Salmos capítulo 51, verso 11 e 13, no momento em que Davi, ele cai em pecado com Betseba, e Natã desmascara Davi, mostrando para ele o pecado que ele cometeu. Esta foi a primeira oração de Davi após o pecado. Olha o que Davi diz: Senhor, não me expulses da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito. E nem retires de mim o teu Espírito. Davi tinha medo de perder a presença de Deus. Aqui é Davi provando o seguinte: ó, Senhor, pode tirar reino, Senhor, pode tirar fortuna, Senhor, pode tirar tudo de mim, só não tira de mim a tua presença. Sem Deus a gente não vai a lugar algum. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Não é meu trabalho que vai determinar quem eu sou. Não é o meu cargo, não é meu status que vai determinar até onde eu vou. Não é isso que me traz poder. Sem Deus eu não sou nada. Posso falar uma verdade, igreja? Se Pedro, vocês lembram bem dessa história? Pedro, ele estava praticamente falido. Pedro, ele estava correndo atrás de peixes para pagar suas dívidas. Isso aqui é forte que eu vou falar para vocês, tá? Mas se Pedro tivesse com um barco cheio de peixes, ele não teria deixado Jesus entrar no barco. Se Pedro tivesse bem, tem gente que já está pegando essa mensagem, tem gente que já está entendendo. Se o barco tivesse cheio de peixes, Pedro jamais teria deixado Jesus entrar nesse barco. Às vezes Deus permite você fracassar. Às vezes Deus permite as portas fecharem. Às vezes Deus permite que tudo dê errado na nossa vida. E ó, é um momento onde você pode até questionar Deus: mas Senhor, eu estou me entregando. Senhor, mas eu sei como fazer. Eu sei onde tem peixe. Eu sei onde pescar. E nada dá certo. E ó, e Deus responde assim para você, ó: eu sei, não é falta de profissionalismo, não é falta de entrega. Talvez a única coisa que está faltando sou eu entrar no seu barco. Talvez a única coisa que está faltando para você é um pouquinho da minha presença. Ei, você já chamou Jesus para o seu barco hoje? Você já chamou Jesus para a sua casa hoje? Se não chamou, é momento de chamar. Quando Deus entra no barco, tudo acontece. Quando Deus ele entra no trabalho, tudo muda. Quando Deus entra no relacionamento, tudo muda. Quando Deus entra na nossa saúde, tudo muda. Quando Deus entra no nosso lar, as coisas acontecem. Talvez o que está faltando é um pouquinho de Jesus aí. Não é entrega, é só um pouquinho de Deus. Chama Ele para a tua presença. Chama a presença de Deus. E olha, quando eu falo sobre isso, quando eu se refiro a essa parte de Pedro não permitir Deus entrar no barco dele se ele tivesse com um barco cheio de peixes, faz eu lembrar o seguinte versículo que está escrito em Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aqui também é um dos temas em que eu abordo sobre situações que podem afastar a gente da oração. Onde está o seu tesouro, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Quando o seu coração ele está no seu trabalho, qualquer crise financeira que sua profissão passar, qualquer baque na economia que der,
aquilo ali vai afetar a sua fé. Porque seu coração está naquilo. E detalhe, aquilo ali não vai afetar só a sua fé. Pode afetar sua casa, sua vida conjugal, sua vida sentimental. Por quê? Porque você juntou seus tesouros em algo terreno. Você está colocando seu coração no vapor. Mais profundo ainda, isso aqui é forte. Se seu coração estiver no seu relacionamento, qualquer crise conjugal que você passar, aquilo ali também pode afetar sua fé. Aquilo ali pode afetar sua fé, pode afetar o seu trabalho, tanto até mesmo como pode afetar sua vida sentimental. Porque seu coração está naquilo. E aqui, o que Deus está querendo falar para você essa noite é: por isso que Jesus ele fala nos versículos anteriores: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas junteis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, nem onde os ladrões minam ou roubam. Ei, coloca seu coração nas coisas de Deus, confia nele. Mas para que isso aconteça, você tem que estar com a vida no altar. Não é à toa o louvor que foi louvado antes da pregação. Deus está te esperando no altar essa noite. Talvez é Deus sentindo falta de você. Ei, talvez aquelas noites em que você acordou na madrugada era Ele te chamando para você orar. É Deus querendo você de volta no altar, igreja. Deus ele está te chamando de volta. E olha, não é difícil estar na igreja e ao mesmo tempo se sentir vazio. Basta apenas você não orar. Basta apenas você dar lugar para diversas outras situações na sua vida. Deus está te chamando para o altar essa noite. E com a autorização do pastor, você que está sentindo falta do altar essa noite, sentindo essa necessidade, com o coração aquebrantado, com vontade de chorar na presença de Deus, com saudade de sentir a presença dEle, com saudade de um renovo da presença de Deus, pode vir até aqui na frente. Só se você tiver com saudade do altar. Só se você tiver com saudade da presença dEle. Pode vir aqui na frente.